Lucas, lá no capítulo 24, verso 44. Lucas 24, 44. Amém? Lucas 24, 44. Nós estamos numa série de mensagens chamada Shema. Shema é uma palavra hebraica. Por que hebraico, pastor? Porque hebraico é a língua original do Velho Testamento. E é interessante eu explicar um pouco do que é o significado dessa palavra. Por quê? Porque para nós, todas as vezes, ou quase todas as vezes que ela aparece, ela está traduzida como ouvir. Em alguns contextos, como obedecer. Porém, dentro da realidade da língua hebraica, essa palavra ela tem um significado um pouquinho mais amplo. Quando perguntaram para Jesus assim, qual que é o maior mandamento, Senhor? Quem é cristão aqui há mais tempo sabe. Ele respondeu o quê? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, alma, força, entendimento, e ao seu próximo como a você mesmo. Este é o principal mandamento da lei. Só que antes de citar isso, pelo menos na citação de Marcos capítulo 12, ele cita o mandamento por inteiro. E o mandamento por inteiro começa assim, ouve, ó Israel. Yavé, que é o nome hebraico do Senhor, ou Yahweh. Yavé é o Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, alma, força e entendimento. E aí ele continua. Mas ele começa como o mandamento começa. E o mandamento começa dizendo o quê? Ouve, ó Israel. E essa palavra ouve, que palavra que é? Shema. E qual que é o significado dela? Não é ouvir apenas com os ouvidos. Mas a tradução, ela tem 4 traduções para a nossa língua. Ouvir, dar atenção, responder e obedecer. Significa, é impossível estar ouvindo e não dar atenção ao que está sendo dito. É impossível dar atenção ao que está sendo dito e não dar uma resposta para isso. É impossível dar uma resposta para isso sem ser obediente ao Senhor. Então o contexto que Deus está falando é, olha, ouça, preste atenção, responda ao que eu estou dizendo e obedeça. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, alma, força e entendimento. Só que essa palavra Shema não é ouvida só antes de citar esse mandamento, mas ela não é dita só antes da citação desse mandamento, mas toda a Bíblia está repleta dessa palavra. Então isso é algo muito importante para nós, porque como na nossa língua e na nossa realidade ouvir e obedecer são coisas separadas, nós costumamos ouvir e não ouvir, ouvir e não dar atenção, ouvir e não responder. É por isso que a gente está pregando para crente até hoje. Tem um monte de crente que ainda não se converteu. A gente prega domingo após domingo para um montão de crente. Tem um monte de crente que ainda não se converteu. Porque para ser crente você tem que crer, sim ou não? Para ser evangélico você vai na igreja evangélica. Para ser crente você tem que crer. São coisas distintas. Mas para se converter você tem que abrir mão da tua velha vida para viver a vida nova que você vai encontrar em Jesus. Então são aspectos diferentes. Todo mundo frequenta a mesma igreja, mas pode ser que a sua experiência com Jesus seja completamente diferente de uns para com os outros. Amém? Amém? Você pode ser cheio de fé e não ter nascido de novo ainda. Você pode ser cheio de fé e ainda não ter se convertido. Pedro cria em Jesus. Eu vou dar base bíblica para você, porque tem gente que já está fazendo bico. Pedro cria em Jesus, sim ou não? Andou 3 anos e meio com Jesus. Antes de Jesus ir para a cruz, Jesus olhou para Pedro e falou: olha Pedro, Satanás pediu para peneirá-los como trigo. Ele estava falando dos discípulos. Mas eu, Pedro, roguei por você. Jesus falou assim, Satanás vai fazer uma investida contra todos vocês, mas eu orei por você, Pedro. E quando você se converter, ajuda os seus irmãos. Pedro andou 3 anos e meio com Jesus e não era convertido ainda. Então, por quê? Porque o interior de Pedro só foi transformado quando ele se abriu para o Espírito Santo entrar dentro dele e começar uma obra de transformação que homem nenhum pode executar, mas que começa de dentro para fora, transformando a realidade de quem nós somos e nos conduzindo para o lugar exato que ele tem para nós.
Amém? Amém? Então, se você olha para a tua vida e há 1 ano atrás ela era igualzinha agora, e há 2 anos ela continua sendo igualzinha agora, pode ser que a conversão ainda não aconteceu na sua vida. Então, às vezes, hoje é o dia de você abrir o coração para Cristo. Ouvir, dar atenção, responder e obedecer. O seu irmão assim fala assim: obedece, irmão. Fala para ele: obedece que dói menos. Amém? Vamos lá. O tema da mensagem de hoje é o movimento de Deus. O movimento de Deus. De novo, cutuca quem está na tua frente e fala assim: ó, Deus se movimenta e Ele quer que você se movimente com Ele. Amém? Deus tem um movimento e Ele quer te movimentar com Ele. Deus não está parado. Como assim? Não, porque muitas vezes a gente tem uma visão equivocada de Deus. Eu tenho um monte de gente aqui que eu tenho certeza já pensou de Deus assim, ó. Pense em Deus. Eu estou falando do Pai, de Yahvé, não do Senhor Jesus. Aí ele pensa num velhão de cabeça branca, barba grande, sentado num trono, bem barrigudo assim, cochilando. Não, tem gente que pensa em Deus assim. Aí eu vejo Jesus apresentando um pai, falando assim: olha, o pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso significa que Deus nunca para de trabalhar, nunca para de se mover, nunca para de realizar algo, nunca para de fazer algo sobre a terra. Mas, muitas vezes eu não consigo me movimentar com Deus. O meu movimento fica enrijecido, porque eu tenho compreensões equivocadas e decido parar em um lugar que eu acho que é o lugar que eu deveria estar. Então vamos lá, Lucas 24, 44, eu quero que você leia comigo, por favor, vai estar no telão também. Diz assim: e lhes disse, quem disse? Jesus. Vem comigo, a gente vai continuar lendo já. Quando Jesus disse? Jesus havia morrido e ressuscitado dos mortos. E a Bíblia vai dizer que num período de 40 dias, ele apareceu de maneira esporádica aos discípulos, ensinando-lhes a respeito do reino dos céus. Muito pouco desses encontros foi relatado para nós. De alguma maneira, eu creio que o Senhor não queria que nós soubéssemos ou ouvíssemos o que esses encontros proporcionaram de ensinamento aos discípulos. Porém, entretanto, apagaram as luzes e eu fiquei aqui escurinho. Aí, ó, senão não sai nas câmeras lá para quem está vendo em casa, ué. Vamos continuar. Porém, algumas dessas citações apareceram para nós. Alguns desses momentos foram trazidos para nós. João relata alguns encontros, Lucas relata outros, e assim sucessivamente. E este é um dos últimos encontros de Jesus já ressuscitado com os apóstolos, com os discípulos. E Jesus diz o seguinte para eles: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, todo o Velho Testamento apontava para o Cristo, apontava para Jesus. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Então Jesus abriu o entendimento deles para que eles compreendessem as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados em todas as nações. Repita comigo: todas as nações. Quais nações? Todas as nações, o globo todo, ok? Todo o planetinha azul que a gente vive. Amém? Começando, tinha um lugar para começar. Onde começa? Em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Envio a vocês a promessa de meu Pai. De quem que ele estava falando? Do Espírito Santo, que seria enviado. Mas fiquem em Jerusalém. Onde ele falou que começaria tudo? Em Jerusalém. O que que ele manda? Eles ficarem aonde? Na cidade. Que cidade que Jesus está falando? Onde eles estavam?
em Jerusalém. Fiquem na cidade para sempre. É isso que está escrito aí? Até que vocês morram. Não. Até quando? Até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Shema. Isso é uma ordem de Jesus. Que ordem? Vocês vão ficar na cidade. Que cidade? Jerusalém. Até quando? Até do alto vocês serem revestidos do poder do Espírito Santo. Então tinha um permanecer até que. Certo? Estão comigo? Correto? Quando a gente vai lá para o livro de Atos, calma que vocês já vão entender. Vai lá para Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Este é o último encontro de Jesus ressurreto. Aquele eu falei que era um dos últimos. Esse é o último encontro de Jesus com ele depois de ressuscitado. E ele diz o quê? Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Receberão o quê? O que que receberão? Quando? Quando o Espírito Santo descer. Poder para quê? Para serem minhas testemunhas, para falar daquilo que vi, que recebi, que experimentei. Aonde? Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É expansivo. Você concorda comigo? Jesus acaba de ter essa conversa com eles, e a Bíblia vai dizer que Jesus foi assunto ao céu, levado para o céu. Você sabe como que Jesus subiu para o céu? Subindo. Ele estava ali e aí ele subiu. Entendeu? E sabe como que os discípulos ficaram? Assim, ó. Porque eu ia ficar também, você não ia? E eu não ia. A ponto deles ficarem tão perplexos assim, ó. E Jesus entrou nas nuvens e desapareceu, que chegou 2 anjos e falaram assim para eles: varões galileus, por que vocês estão perplexos olhando para o alto? Do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele vai descer. Quando Jesus voltar, como que ele vai fazer? Olha como é simples. Não, que tem gente que mistifica toda a coisa. Está escrito de maneira clara. É só você ler o livro de Atos aí, capítulo 1. Do jeito que ele subiu, ele desce. Aonde ele subiu, profeticamente, é o mesmo lugar que ele vai descer. Onde ele estava, no Monte das Oliveiras. Por isso que lá em Jerusalém, a porta da cidade que dá para o Monte das Oliveiras é fechada com tijolo. Porque chama a porta do rei. Porque está profetizado que o rei entrará por lá. Que eu lembre, o meu Jesus ressurreto não precisa de porta para entrar em lugar nenhum. Ele chega chegando. Então não tem problema que tem tijolo, porque isso não vai importar quando ele chegar. Amém? Quem está entendendo? Então ele vai voltar com poder e grande glória e vai chegar lá em Jerusalém. Só que ele subiu sozinho. Mas ele não descerá sozinho. Ele descerá com milhares de milhares dos seus santos e dos seus anjos. Quem quer descer com ele? Eu quero. Quero encontrar com ele lá nas nuvens e com ele lá para Sião. Para nós começar o negócio de governar esse negócio aqui. Eu acho que você não se empolgou porque você não sabe bem o que acontece. E aí Jesus volta. Do mesmo jeito que ele subiu, mas esse não é o tema da palavra. O que é interessante nós percebermos aqui? Jesus deu uma ordem para os discípulos. Vamos lá, a primeira ordem: fiquem na cidade. Até quando? Até que vocês sejam revestidos do poder. Entre a última ordem de Jesus, esse dia aqui que Jesus encontrou eles em Atos 8 aí, até o dia que o Espírito Santo desceu em Atos 2, Atos 1, 8 e Atos 2, 1, passou-se 10 dias. Agora eu quero falar uma coisa para você. Presta atenção aqui comigo. A Bíblia vai dizer que as pessoas que viram ele subir por o alto foram cerca de 500 irmãos. Só que as pessoas que estavam presentes em Atos 2:1 para a descida do Espírito Santo eram cerca de 120 irmãos. Isso me mostra que 380 desistiram. Deixaram de obedecer.
Sabe por quê? Porque foi o culto mais chato da história do cristianismo. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque eles ficaram reunidos 10 dias sem o Espírito Santo. Você já imaginou uma espera de 10 dias sem o Espírito Santo? É um culto enfadonho, insuportável. Ainda tem gente que frequenta a igreja que não tem o charabacanta do Espírito Santo. Eu não sei como dar conta. Eles ficaram ali 10 dias esperando. Só que 380 desistiram. Por quê? Porque tinham a sua própria vida para cuidar. E tem um monte de gente desistindo de Jesus porque entre a promessa e o cumprimento tem um tempo. Entre o que ele disse que ia fazer e ele fazer existe uma estação. Existe um tempo a se esperar. E tem gente que não está com paciência para continuar obediente enquanto espera. Porque tem gente que acha que o reino dos céus é como a nossa geração. É iFood, micro-ondas, é tudo muito rápido. E se demorar a gente cancela a entrega. E tem um monte de gente cancelando a entrega. Que estava prontinha, já embalada no céu para descer para você. Mas você desistiu de esperar porque afinal você tem a tua própria vida para cuidar. Afinal, deixa eu dar um jeito porque Deus não fez nada. Como se Deus estivesse desatento e despercebido para a tua própria dor, para o teu próprio problema ou para a tua existência. Isso é uma mentira que Satanás construiu no seu coração. Se ele ainda não respondeu é porque a obra dele dentro de você ainda não está pronta. Porque o dia que ele concluir a obra dentro do teu coração, você vai poder tomar posse daquilo que ele disse que fará. Existem esperas que são para manutenção de quem nós somos, para que Deus possa mexer naquilo que somos. Porque se tem uma coisa horrorosa é esperar, quando a gente não sabe quando vai acontecer. Quando a gente tem um prazo, espera aí um pouquinho, vai ser 1 hora de espera, a gente se prepara para esperar 1 hora, sim ou não? Mas quando a gente chega e não há tempo de espera, isso causa uma irritação terrível. E não pense que eu sou diferente de vocês. Eu lembro uma vez, eu tinha uns 34, 35 anos, eu acho, 36, alguma coisa assim. E a Laine marcou um cardiologista, que eu estava um pouco mais cheinho do que eu estou agora. Na verdade, bem mais cheinho, bem redondinho eu estava. Ela, não, você vai ter que fazer uns exames e tal. Falei, tá bom. E eu era representante comercial, eu viajava todo dia praticamente. Aí casou que o dia que marcou era um dia que eu tinha que ir pra fora. E eu saí e viajei. Ela falou, você tem que estar no médico às 4 horas da tarde. Você faz aquela correria durante o dia tal. Peguei a estrada, voltei, papá, cheguei no médico tipo 10 para as 4. Ela já estava lá, consegui. O médico me atendeu quase 8 horas da noite. Eu estava tão nervoso, tão nervoso, tão nervoso. Eu falava assim, que falta de respeito. Eu mudei toda a minha agenda, tive que mexer no meu dia todinho para vir aqui. Ele me larga esperando até quase 8 horas da noite. A hora que eu entrei lá dentro, ele queria pôr holter em mim. Minha pressão estava 15 por não sei quanto, mas era de nervoso com ele. É verdade. Não é verdade? Ela está ali de testemunha. Ó. Eu olhei para ele, não precisa pôr não, doutor. Eu estou um pouco nervoso. Eu falei, nunca mais voltei nele. Fui em outro. Mas vamos continuar. Quando a gente não tem o prazo de esperar, a gente se irrita. Sim ou não? Agora imagina Jesus falar assim, ó, fica aí na cidade. Até que? Até que quando? Ele não contou quando. Só que ele queria ver quem estava pronto para obedecer. E Deus é muito bom em fazer isso com a gente. Por quê? Porque Ele precisa moldar o nosso coração. Ele quer ver o quanto nós estamos realmente desejosos por viver o que Ele tem para nós. Ele falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Vai para o lugar qual? Imagina ele olhar para você assim, ó, pega o Washington Luiz, sentido sul, ou pega a BR sentido sul, porque o Washington Luiz não vai para o sul, ela vai para o leste. A BR sentido sul, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Olha que ótimo. Entra na BR e vai andando. Deus, e aí? Quem está entendendo o que eu estou falando? Foi assim que ele fez com Abraão. O que Abraão teve que entender? Primeiro, eu tenho que sair para depois ouvir a próxima orientação de Deus. Eu tenho que obedecer a primeira parte para depois colher o fruto da obediência. Só que a gente tem a predisposição de querer entender tudo. Quem já ficou questionando Jesus aí para entender tudo?
Não, Deus, ou o Senhor me dá o desenho completo ou eu não vou. Sabe quando você vai viver a promessa toda? Nunca. Porque o desenho nunca é inteiro. Entenda isso, o desenho nunca é completo. Ele mostra em fragmentos, porque nos mostrar em fragmentos estimula a nossa obediência, a nossa perseverança e principalmente a nossa fé. Então ele vai mostrar em partes. E esse é o movimento dele. Então ele quer que você se mova na primeira etapa para que ele te mostre a próxima. Ele quer que você se mova para que ele vá te conduzindo. Ele quer que você se mova para que ele vá te levando. Ele quer que você aprenda a dar a mão para ele e confiar nos caminhos dele. Que nível de confiança nós temos que ter em quem nos conduz? O mesmo que uma criança de 3 anos tem para atravessar a Alberto Andalós 6:30 da tarde. Uma criança por acaso para na beira de uma faixa de pedestres e fica prestando atenção se o semáforo está verde ou vermelho para ela poder atravessar? Ou ela dá a mão para o adulto que está do lado dela e vai brincando, atravessando a faixa e pulando? De faixa em faixa assim, não é assim ou não? Então, querido, segura na mão de Deus e pula de faixa em faixa. Deixa Ele conduzir a tua vida. Descansa enquanto Ele te conduz. Só que nós somos racionais demais para isso. Teimosos demais para isso. E eu vou falar o pior, orgulhosos demais para isso. Como eu vou fazer sem entender tudo? Porque tem um monte de gente que vai para a igreja buscar uma palavra. Ou abre a Bíblia de manhã assim, ó, né? Ai, Senhor, me dá a palavra hoje. E abre a Bíblia. Quem já fez isso? Aí abre lá no livro de Naum, né? Deus, eu devo. Aí abre Naum. Ou abre naquela página em branco, entre o Velho e o Novo Testamento. Vixe, Deus não quer falar nada hoje. Fecha a Bíblia. Então a gente é cheio de buscar mais uma palavra. A pergunta que eu te coloco para você refletir: você já obedeceu a última palavra que Ele te deu? Por que você quer uma nova direção se a última não foi executada? Por que você quer o poder do alto se você não ficou na cidade? Por que você quer avançar se você não obedeceu a última direção que Ele te deu? Obedeça a última. Então Ele te conduzirá às próximas. Mas aí 120 ficou lá, naquele culto chato, seco, sem nada. Mas de repente o quê? Vem do céu. Eu preguei isso esses dias, né? A última vez que eu preguei. Um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e cada um viu línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Ali eles receberam o poder do alto, ali eles receberam a unção do Senhor, e ali a igreja de Jesus nasce. A igreja nasce ali em Atos capítulo 2. A primeira pregação de Pedro, 2-3 mil pessoas se rendem ao Senhor. A igreja já nasce grande, porque a igreja de 3 mil é bastante gente, sim ou não? A igreja já nasce gigante, já nasce cheia de problema. Por que cheia de problema? Porque tem um monte de gente. Onde tem um monte de gente tem o quê? Tem o quê, gente? Problema. Já nasce cheia de problema, já cheia de coisa. E glória, é isso aí, é isso que Jesus queria. Todo mundo junto, se amando. Uns atritos daqui, umas faíscas dali, mas a gente vai amando, se lapidando, crescendo, se desenvolvendo, porque não existe cristão sem comunidade, não existe cristão sem igreja, não existe cristão sem gente em volta. Por quê? Porque não há lapidação sem gente em volta. E a igreja nasce. Aí o que aconteceu? A Bíblia vai dizer, se eu não me engano, em Atos capítulo 5, que multidões afluíam para Jerusalém nos cultos do Pedrão. Pregador do dia, Pedro pescador de homens. Olha o slogan. Pensou naquele cartaz, né? Pedro com o microfone, o dedo apontado assim, ó. E multidões iam para Jerusalém, até a sombra de Pedro curava pessoas nas ruas.
poder era tão grande, a glória de Deus era tão grande, o poder de Deus estava fazendo tanto em Jerusalém, que as multidões das cidades vizinhas afluíam para Jerusalém para receber desse poder. Foi isso que Deus mandou fazer? Deus mandou todo mundo ir para Jerusalém, ou a ordem era exatamente ao contrário? Qual que era a ordem? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. A ordem era exatamente oposta ao que eles estavam fazendo. E por que eles estavam fazendo assim? Porque de um jeito ou de outro estava mais legal. Se você está fazendo uma coisa que está dando certo, vou mudar para quê? Time, qual que é o ditado de hoje em dia? Time que se ganha não se mexe. A igreja está crescendo, tem gente sendo batizada, o povo está vindo de outras cidades, e só poder, glória, cura, milagre. Eles se esqueceram do que Jesus disse. Eles só seguiram fazendo do jeito que o fluxo estava mandando eles fazer. Só que nós não vivemos no fluxo deste mundo. Nós vivemos segundo a ordem e a palavra que recebemos. Porque tem muita coisa que é boa, mas eu tenho que parar. Cutuca o seu irmão aí e fala para ele: tem muita coisa que é boa que você vai ter que parar. Quem já teve que parar uma coisa muito boa pela direção de Deus? Porque tem coisa que é muito boa, mas eu tenho que parar, porque Deus não quer mais que eu me mova assim. Porque tem coisas que são muito boas, mas é muito pequeno diante do que Deus quer fazer. Deus tinha uma terra para salvar. Eles estavam preocupados com Jerusalém. Você consegue entender que era muito pequeno as multidões que vinham para Jerusalém diante daquilo que Deus queria fazer? Deus tem uma visão completa, nós uma visão limitada. Então às vezes a gente se contenta com o limite que nós mesmos estabelecemos para nós, porque muitas vezes nós nos achamos incapazes para fazer o que Deus disse que nós faríamos. Ainda bem que você se sente incapaz. Fala assim comigo: ainda bem que eu me sinto incapaz. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, na minha incapacidade, naquilo que eu acho que eu não consigo, naquilo que eu acho que não dá para mim. É ali que Deus vai fazer fluir, para mostrar que não sou eu, é Ele que faz. Não é a minha teologia, não é o meu curso, não é a minha preparação, nem o tanto que eu orei, eu jejuei. É a graça, a misericórdia e o poder dEle que flui através da minha vida conforme a vontade dEle. E isso é sempre, sempre maior do que eu. Sempre maior do que eu. Se um dia eu me acho capaz, eu já estou desabilitado para aquilo que Deus me mandou fazer. Posso ouvir um amém? Atos 8:1. A gente leu 1:8, agora nós vamos ler 8:1. Vamos lá. Atos 8:1. Não é esse versículo não. Ah, sim, ele começa desse jeito. Vamos ler só agora que eu vi que ele tem uma frase antes, e o meu está separado aqui, ó. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja. Onde? Só tinha lá, irmão. Não tinha outro lugar para a igreja ser perseguida. A igreja estava lá. Agora deixa eu te falar uma coisa, pausa aí. Você sabe quanto tempo existia a igreja aí nesse versículo? Entre Atos 1:8 e Atos 8:1. Mais ou menos historicamente, quanto tempo passou? 8 anos. Eu não estou falando de 15 dias de igreja. Estou falando de 8 anos mais tarde. 8 anos mais tarde, a igreja ainda estava encravada em uma única cidade. Qual? Aonde Jesus falou assim, ó, começando por. Onde ele deu um prazo, até fiquem em Jerusalém até que o poder venha. A partir daí, movimentem-se. Eu tenho um movimento para vocês. 8 anos mais tarde, onde eles estavam? Encravados em Jerusalém. O que é que Deus permitiu acontecer? Perseguição. Olha que lindo que eles fizeram. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Todos os crentes, menos os que deviam ter ido. Separou, menos os que receberam a ordem. Todos os cristãos foram dispersos, os que receberam a ordem para ir ficaram. Você consegue perceber isso? Ficaram.
Os que foram, versículo 4. Os que haviam se disperso, pregavam a palavra por onde fossem. Então os cristãos, os irmãos da igreja, sabe, assim igual você, eles foram e saíram pregando. Eles saíram testemunhando, porque eles já tinham o poder do Espírito Santo neles. Então eles já eram capazes de testemunhar. Por que eu estou falando isso para você, querido? Porque a sua movimentação não depende diretamente da movimentação que Deus tem para a minha vida, ou para a vida da Alaine, ou para a vida de qualquer pastor dessa casa. A movimentação que Deus tem para você é o teu movimento como cristão, testemunhando por onde você for, disperso, no Brasil, em Rio Preto, nas cidades da região ou pelas nações. Então o que você precisa entender? Que em todo tempo você está em missão. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim, ó, você é um missionário e não sabia. Sabe quando Deus te fez um missionário, querido? Quando te deu o poder do Espírito Santo. Quando Ele te revestiu de poder, Ele te fez uma testemunha. E uma testemunha é aquele que compartilha o que Deus fez em suas vidas. Então entra no Uber, pede uma palavra de Deus. Vai para o caixa do supermercado, pergunta para ele se ele quer falar com a moça que vai te atender. Vai na clínica médica, vê se a secretária, pergunta para Jesus se a secretária já conhece Ele. Deixa Deus te usar em qualquer lugar que você for. Porque você é uma testemunha dele e para de fugir disso. Há um movimento de Deus e você está correndo desse movimento, porque afinal você está muito ocupado cuidando da sua vida. Esses são os 380 que não receberam poder, mas você não está entre eles. Você está entre os escolhidos que são revestidos do poder de Deus. Você está entre aqueles que foram cheios do Espírito Santo. Você está entre aqueles que levantaram as mãos e disseram para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. O problema é que você sempre pensou que para pregar tem que conhecer a Bíblia, tem que ser teólogo, tem que conhecer as Escrituras. Deixa eu te contar, Jesus não te deu poder para pregar, Jesus te deu poder para testemunhar. Sabe o que é testemunhar? É falar do que viu, ouviu e vivenciou. Quem lembra de uma musiquinha? Quem tem mais? Quem era já adulto há uns 15 anos atrás? Ou seja, quem está um pouquinho aí passadinho dos 40, quem lembra de uma musiquinha que virou brincadeira aqui no Brasil? Que falava assim: eu era um bêbado, vivia drogado, hoje eu sou curado, Jesus me libertou. E aí começava a pular: na casa do Senhor não existe Satanás. Lembra disso ou não? É uma palhaçada. Mas o testemunho não estava errado. Quem está entendendo o que eu estou falando? O que é isso? O que é o reflexo dessa música que era quase uma piada? O reflexo dela é: eu tinha uma vida que não condizia com a realidade do que Deus tinha para mim, mas eu fui encontrado, eu fui alcançado. Pastor, mas já aconteceu há 20 anos na minha vida, há 30 anos atrás. Então, continue contando, continue propagando esse Deus, continue falando desse amor. Você tem poder para isso. Aonde? Nas repartições públicas que você frequenta, nas faculdades que você entra, nos comércios que você frequenta, nos clientes que você acessa, nos corações que só você pode tocar. Você já parou para pensar que a pessoa que senta na tua frente vai sentar na tua frente amanhã para negociar com você? Você pode ter sido o único cristão que cruzou a vida dela com poder para falar do testemunho para ela? Só que a gente fica acanhado. Por quê? Porque a gente tem a nossa vida para cuidar. A gente muitas vezes está entre os 380 fugitivos. Chega. Tem um movimento de Deus, Ele quer que você se mova com Ele. Se a gente hesita em fugir, hesita em se movimentar, Deus, infelizmente, Deus acaba permitindo que certas perseguições aconteçam, para que nós venhamos a despertar. Quem aqui já passou por uma luta? E você chorou, clamou, brigou com Deus, ficou bravo? Quem já ficou bravo com Deus? Eu já fiquei bravo com Deus. Fez birra, você já fez birra para Jesus? Eu não aguento mais e tal. E aí depois você percebeu que na verdade era só você sendo desobediente e forçando ir para um lado que Ele não tinha para você. Quem já percebeu isso? E aí você voltou cabisbaixo para Jesus e falou: Jesus, me perdoa, eu estava errado.
Por que ele estava te apertando? Porque ele estava tentando de alguma forma promover uma perseguição para que o projeto dele na tua vida aconteça. Porque ele não vai desistir disso. Porque toda a obra dele é nós. E através de nós. Você viu então que todo mundo foi, né? Quem ficou? Quem tinha que ter ido. Vai para Atos capítulo 12 agora, versículo 1. Atos 12, 1. Eles continuavam onde? Quase 10 anos depois. Onde eles continuavam? Onde era só o começo. Meu querido, entenda uma coisa, existem lugares que Deus te chamou para ser apenas o começo do que Ele tem para a tua vida. Só que você gostou tanto que você se estacionou ali e não está deixando Deus te movimentar. Hoje, em nome de Jesus, eu liberto os seus pés dessas cadeias de aprisionamento que te impedem de andar. Em nome de Jesus, eu libero suas mãos desse aprisionamento que te impede de tocar o que Ele quer que você toque. Em nome de Jesus, hoje, eu liberto o teu coração desse medo e dessa estagnação daquilo que Ele tem para fazer através de você. Levanta, desperta você que dorme. Há algo poderoso no movimento de Deus para a tua vida. Nessa ocasião, capítulo 12, verso 1, o rei Herodes, que era o rei ali da região, prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Ele ia torturar essas pessoas. E mandou matar Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Vem comigo. 10 a 11 anos depois estão eles lá, plantados em Jerusalém. Todo mundo saiu, eles ficaram. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, a cidade não estava sendo perseguida? Os cristãos não estavam sendo perseguidos lá em Atos 8? Quem eram os líderes? Não eram eles? Estava confortável para eles ficar em Jerusalém? Não. Sabe por quê? Porque nem sempre a tua zona de conforto é o lugar errado de se estar. Porque o melhor lugar, mais confortável para se estar, é o lugar que Deus quer que nós estejamos. Então às vezes você está achando que a tua zona de conforto é um conforto, mas na verdade ela é uma cama de pregos. Era o que eles estavam vivendo. Líderes de uma igreja perseguida numa cidade que eles já deviam ter saído, e eles insistindo em ficar ali. Eles estavam dormindo em prego e achando que estavam dormindo em cama de plumas. Às vezes é o que você está vivendo. Faz tempo que você está dormindo em prego, mas você acha que aí é a tua zona de conforto. Chega, querido. Chega, desperta. Hoje o Espírito Santo vai te pegar. Fala para o irmão que está do teu lado. Hoje o Espírito Santo te pega. Hoje pega. O que aconteceu? O que precisou acontecer? Preste atenção aqui comigo. Eu vou trazer um contexto histórico para você. Eles eram 11, 12 com Matias, que foi colocado no lugar de Judas. Eles ficaram plantados em Jerusalém. 10 para 11 anos depois estavam eles lá. Herodes levanta a perseguição, prende alguns deles para maltratar. E aí ele manda matar Tiago, o primeiro apóstolo a ser morto. Irmão do João, irmão do apóstolo João, filho de Zebedeu. É o primeiro a morrer. Agora eu quero te falar, o que você acha que passou no coração dos outros 11? Ao ver um amigo de 15 anos pelo menos, porque eles andaram 3 anos e meio com Jesus, sim ou não? E agora mais 10 a 11 anos ali em Jerusalém, 12, quase 15 anos juntos, de repente você vê um amigo sendo morto. Imagina o tamanho da dor, o tamanho do choro, o tamanho da angústia no coração desses outros 11 homens.
Imagina eles tendo que levar a notícia para a mãe de João, para o pai de João. Quem está entendendo o que eu estou falando? A dor foi muito profunda. Só que tem algo muito interessante. 2 capítulos depois, eles estão em Atos capítulo 15, 3 capítulos depois, fazendo o que é considerado o primeiro concílio da igreja, Atos capítulo 15. Sabe quem preside esse concílio? Tiago. Esse? Não, estava morto, gente, não tinha ressuscitado não. Que Tiago era esse que estava presidindo a igreja? Agora Tiago, irmão do Senhor. O Tiago que escreveu o livro de Tiago lá do final da Bíblia. O Tiago, irmão de Jesus, irmão de biológico não, porque Jesus não nasceu de carne e sangue, mas filho do Zé e da Maria. Entenderam? Ele presidia a igreja em Jerusalém, ele presidia aquela reunião. O que isso me mostra? Que precisou uma dor profunda para os outros 11 se espalharem e fazerem o que Deus queria que eles fizessem desde o começo. Precisou uma dor profunda para o entendimento deles se abrirem. A dor da perca de um amigo, para João, a perca de um irmão. Uma dor profunda precisou acontecer para que houvesse um movimento, para que então eles entendessem que eles não deviam ficar em Jerusalém. Um outro apóstolo foi levantado, nesse caso Tiago, irmão do Senhor, e agora ele preside a igreja em Jerusalém. Então os outros 12 que já deviam ter ido, desde que, qual que era o tempo deles irem? Depois que eles recebessem o poder do alto, eles já tinham que ter partido. Eles não partiram, eles ficaram, eles não acompanharam o movimento de Deus. Deus tinha uma terra toda para salvar, eles estavam preocupados em ficar em Jerusalém. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus tinha uma terra toda para evangelizar, para tocar, para expandir com o reino, e eles estavam ali travados em Jerusalém. Lógico, tinha todo um contexto cultural, eles tinham muita dificuldade para pregar para quem não era judeu. Eles achavam que os que não eram judeus não eram merecedores da salvação. Tinha todo um contexto que travava o espírito e a alma deles num lugar de não, nós não vamos. Precisou Deus permitir uma dor profunda neles para que eles se movimentassem, a ponto de Tiago ser morto e Pedro, o principal líder da igreja, preso. E se Deus não tivesse tirado Pedro da cadeia, porque foi Deus que tirou, ele teria sido morto após a Páscoa, porque ia submetê-lo a julgamento público. Os judeus iam condená-lo, assim como condenou Jesus. Quem está comigo? Quem está entendendo? Seria mais um morto. Então dali para frente você vê a igreja avançando e se expandindo. Eles saíram. Historicamente, nenhum deles mais morreu em Jerusalém. Só Tiago. Pedro morreu em Roma, quase 2.600 quilômetros de distância. Alguns morreram na região da Espanha, na Europa. Há relatos de quem morreu no Egito, de alguns deles que morreram no Egito, outros que morreram na Etiópia, na África. Ou seja, eles literalmente foram cumprir aquilo que Deus tinha falado. Mas precisou um impacto muito grande para eles perceberem que eles tinham que se movimentar segundo o movimento de Deus. Por quê? Porque eles ouviram, mas não obedeceram. Agora, pastor, como que a gente faz então para a gente perceber, para a gente entender? Volta comigo para Lucas 24, verso 45. Jesus explicou que a lei e os profetas falavam a respeito dele, lembra? No versículo 44. O que ele fez em seguida? O que Jesus fez? Abriu o entendimento para que eles compreendessem as escrituras. Sabe o que isso me mostra? Que nós somos tão dependentes desse Deus maravilhoso, que existem coisas que se Ele não fizer a gente entender, a gente não vai entender nunca. Porque a gente é cabeça dura. Tem hora que a gente é muito turrão, quase toda hora. A gente é duro. E pior que isso, a gente é orgulhoso. Por isso a gente não se movimenta com Deus. A gente insiste em pensar que o que a gente quer para a nossa vida é melhor do que o que Deus quer para a nossa vida.
Então nós somos turrões. E a gente não dá ouvidos para ouvir. A gente não para entender e a gente não pede para o Espírito Santo: Senhor, me abre o entendimento para eu compreender qual que é o teu movimento. Me abre o entendimento para eu entender o que o Senhor quer de mim. Você já parou para fazer essa pergunta para Jesus? Senhor, o que queres de mim? Será que Jesus quer que você seja um frequentador de igreja de domingo? Será que Jesus quer que você tenha uma religião chamada evangélica? Ou será que Jesus quer a sua vida para sempre? O nosso clamor hoje vai ser para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento. Aquela dor profunda de um impacto emocional chocante para eles, perder um amigo tão querido, foi o que fez que eles voltassem com certeza aos seus corações para ouvir Deus novamente, para falar: Deus, por que isso está acontecendo? Por que o nosso amigo foi ceifado? Por que Pedro está preso? A gente vai ler Atos ali, o capítulo 12, e vai ver que a igreja fazia constante oração por Pedro. Uma igreja fragilizada, chorando a morte de um, chorando a prisão do outro. Agora eles param para ouvir o céu de novo, e não apenas para seguir o fluxo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então o céu comunica e eles vão. A Bíblia não relata isso, mas fica nítido. E eles passam a se movimentar conforme o movimento de Deus. Qual foi a última vez que você perguntou para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Abre o meu entendimento, porque se o Senhor não abrir meu entendimento, nem as Escrituras são compreensíveis para mim. Abre o meu entendimento, Espírito Santo, porque senão a tua voz de comando não é clara para mim. Qual foi a última vez que você pediu para o Senhor mexer com o seu entendimento? Sabe, Jesus contou uma parábola, certa vez, que nós chamamos ela de parábola do filho pródigo, ou Lucas capítulo 15. E ele vai dizer que o filho mais novo saiu de casa, desperdiçou a herança, gastou seu dinheiro com mulheres, bebedeira, e desperdiçou tudo que tinha, e ficou extremamente pobre, passou necessidades e terminou dentro de um chiqueiro, trabalhando com porcos e comendo das comidas que os porcos comiam. Sabe, querido, foi a hora que ele chegou no chiqueiro que a Bíblia vai dizer assim, ó: e caindo em si. Você sabe o que é cair em si? É quando seu entendimento é aberto. Então não espere estar lá no chiqueiro para que você caia em si. Porque você tem um amigo, um poder dentro de você chamado Espírito Santo, que pode abrir o teu entendimento hoje, para que o teu movimento seja alinhado com o movimento de Deus a partir de agora. Então não espere uma perca, uma dor profunda, para que você se volte para a oração, para entender o que Deus quer de você. Há algo que Ele quer para a tua vida, há algo que Ele quer fazer na sua vida, através da sua vida. Deus não chamou ninguém para inutilidade. Você é útil para o corpo de Cristo, você é útil para a obra dEle, você é útil para Ele em qualquer lugar que Ele te enviar. Mas pergunte para Ele: Senhor, abre o meu entendimento para eu saber o que o Senhor quer de mim. Você já entrou no teu trabalho na segunda de manhã, querido? Você vai fazer isso amanhã em nome de Jesus. A hora que você passar pelas portas daquela empresa, ou sei lá, que jeito que é o teu trabalho, pela porta daquele fórum, pela porta daquela repartição pública, pela porta daquela empresa que é sua, ou daquela empresa que você presta serviço, você vai perguntar assim: Senhor, por que este é o meu trabalho? Porque enquanto você não cair em si, você acha que é por causa do seu diploma, do seu currículo, do seu mérito. Mas o dia que você vai cair em si, você vai perceber que até o lugar que você trabalha tem um propósito de Deus atrelado nisso. É uma questão de entender, de deixar o seu entendimento ser aberto. E você perguntar para Ele: o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Qual a obra que o Senhor tem para mim aqui dentro deste lugar? Às vezes você está buscando um trabalho melhor e as portas não se abrem. Antigamente a gente fazia campanha, né? Eu ia nas igrejas fazer campanha com a carteira de trabalho. Você lembra disso ou não?
Às vezes tem porta de trabalho que não abriu melhor para você, querido. Sabe por quê? Porque você não concluiu o que Deus tem para você ainda dentro daquele lugar. Às vezes tem pessoas ali que precisam ser tocadas por você, e você está buscando, mandando currículo para todo lado. Não vai abrir porta nenhuma. Pergunte primeiro: Senhor, o que o Senhor tem para mim aqui dentro deste lugar? A hora que eu manifestar o teu reino aqui, a hora que o teu poder for manifesto aqui através de mim, e o Senhor tiver que me movimentar, eu estou disponível. E se é aqui, Senhor, ganhando menos que o Senhor me quer, para abençoar vidas, eu prefiro abençoar vidas do que ganhar mais dinheiro. Isso é ter entendimento do reino. Isso é ter um entendimento aberto. Você não se move pelo que a terra te oferece, você se move pelo movimento de Deus. Cristão não aceita oportunidades de trabalho. Cristão se move por propósito daquilo que Deus está fazendo. Teve uma oportunidade de negócio. Esquece a oportunidade. Você não precisa de oportunidade. Você precisa do movimento de Deus na tua vida. Quem vive de oportunidade é quem não tem Cristo. Porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Deixa o seu entendimento ser aberto nessa noite para uma realidade que às vezes você nunca entendeu. A sua vida pertence a Ele, e todo o movimento dela é propósito dEle. Afinal, um dia você disse: eu entrego a minha vida para Jesus, para continuar vivendo do jeito que eu quero. Então não foi entrega, foi conveniência. Porque naquele momento era conveniente ter Jesus na tua vida. Só que Jesus quer tirar toda a conveniência para te apontar para o propósito. Então, se tem um cliente que não sai do seu pé, querido, que quer que você faça o serviço, pergunte, e você já queria ter soltado ele, porque tem cliente que dá vontade de soltar, sim ou não? Tem ou não tem? Tem. Só que ele não sai. Você vai perguntar para Jesus assim: Jesus, qual que é o propósito? Qual que é o teu movimento com essa pessoa? Porque eu já tentei soltar ele de todo jeito, mas ele não larga no meu pé. Às vezes Jesus vai te falar para ministrar a vida dele. O dia que você completar o que ele te mandou fazer, tudo se move. Nós somos carnais. E eu me incluo nisso. Por quê? Porque a gente está mais preocupado com a nossa própria vida, e nós vamos embora de Jerusalém antes do poder descer. Essa é a verdade. A gente está tão preocupado, está com tanta pressa nos lugares que a gente vai, que a gente não para perguntar para Jesus por que a gente está lá. Não para. Eu vou contar só uma experiência, acabou. Eu vou encerrar a palavra aqui que eu já preguei muito. Sexta-feira eu levei meu carro para lavar. Estava lá no Lava Jato e a Laine não tinha chegado em casa ainda e tal. E aí eu precisei buscar o carro. E eu já tinha programado na minha mente assim, que eu ia pegar minha bicicleta no finalzinho da tarde, e ia pedalando até o Lava Jato para fazer um pouquinho de exercício, para movimentar a carcaça. Eu jogo a bicicleta dentro do carro e volto para casa. E me deu um desânimo. Quem já teve desânimo de sair para fazer exercício? Sabe aquele? Aquele. E aí o que foi interessante? Eu acabei pegando um Uber para ir lá buscar o carro. Quando eu entrei no Uber, era uma motorista mulher. E eu nem gosto, sendo muito sincero, a Laine sabe. Eu não me sinto à vontade nem muito bem, só eu e uma mulher dentro de um carro. E aí eu sentei ali no banco de trás e tal, e quando eu entrei, ela me recepcionou muito bem. Porque o Uber confirma seu nome, não é assim? Confirma seu nome, você confirma o nome do motorista e tal, a placa do carro, é uma questão de segurança, e você entra. Só que o sorriso que ela expressava nos lábios não condizia com o que eu via nos olhos dela pelo retrovisor. E o Senhor começou a falar comigo, me contar algumas coisas da vida dela. E de verdade eu não quis puxar assunto com ela enquanto eu estava dentro do carro. Eu deixei para a hora que ela parasse o carro, para liberar a palavra antes de descer do carro.
E aí eu falei para o Senhor: Senhor, eu vou falar isso para ela e eu vou apresentar o Senhor para ela. E o Senhor falou assim para mim: não precisa me apresentar para ela, ela me conhece. Só que ela prometeu para ela mesma que ela nunca mais pisaria numa igreja. Então quando ela encostou o carro, eu olhei para ela, falei o que eu tinha percebido a respeito da vida dela. E ela concordou com tudo que eu disse. Eu falei assim: então, eu ia te apresentar meu melhor amigo. Só que ele falou para mim que você já o conhece. E ela pegou e fez assim. E ele também me disse que você prometeu para você mesmo que você nunca mais entraria numa igreja. Ela chegou a rir na hora. Tipo, como? E ela concordou comigo. E eu falei algumas palavras para ela e desci do carro. Querido, o que eu estou tentando explicar? Pode ser que o meu desânimo tenha sido só preguiça mesmo. Para sair na bicicleta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas se eu entendo que Deus tem um propósito em todas as coisas, a vida daquela moça é muito mais valiosa que o meu exercício físico. Só que a gente nunca lê assim. A gente sempre vê pelo lado natural. Sim ou não? Sim. Tudo é assim. A gente tem os olhos muito para a terra. Que o Senhor abra o nosso entendimento hoje. Eu queria convidar você a ficar de pé.